Oi, divos e divas, como vocês estão? Espero muito que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, conversando com vocês sobre algo que aconteceu com o Spike. E sim, gente, aconteceu algo com ele. E eu vou estar aqui explicando passo a passo, né? Eu não sei especificamente o dia agora, mas eu sei que foi a última ida minha pro Rio, que foi que eu precisei ir, né, pra comprar meu material, que já estava o tempo pra comprar e acabei comprando de última hora. A gente foi, né, foi pro Rio, comprou as coisas e nesse mesmo dia o Spike tava com tosa marcada, aí a gente deixou ele tosando e eu fui com a minha mãe e com a minha prima pra Madureira pra comprar meu material. E enquanto a gente estava comprando, meu pai ou minha avó buscou ele e levou ele, né, pra minha avó pra ficar lá até a gente ir embora. E tá, até então tá tudo bem. Aí, o que houve? Aí, a gente comprou as coisas, voltou pra minha avó e o Spike tava normal, o Spike tava de boa, tava tranquilinho. E aí, tá, a gente ficou lá conversando e tudo mais, passou o tempo. E aí a gente trouxe ele, né, pro carro pra gente poder ir embora. E até então tava tudo certo, ele tava normal. Aí, tá, a gente fez a viagem de volta e tal, chegou aqui em casa, ele também tava de boa. Aí eu fui, alimentei ele, dei água e passou o resto do dia tranquilo. Eu dormi, né, porque eu durmo com o Spike. A gente dormiu, ele tava também de boa. Aí, o que aconteceu? No outro dia de manhã, ele tava com um dos olhos dele fechadinho. Aí meu pai começou a desconfiar de que ele tava com alguma coisa no olho. Aí eu fiquei também observando, minha mãe também. E a gente não sabia o certo por que ele tava fazendo isso, já que ele tava antes de boa. A gente começou as especulações para saber o que aconteceu, ou quem fez isso com ele, porque a gente não sabia de nada. A gente só sabia que foi depois da nossa ida pro Rio que deixou ele lá no pet shop e aí ele voltou desse jeito. Aí tá, aí ele ficou, né, a gente ficou observando e tudo mais. Aí passou um dia todo que a gente tirou pra observar. Eu também fiquei tratando dele com soro, né, passando soro fisiológico. E aí chegou um outro dia, minha mãe resolveu levar ele pra clínica. Aí ele foi pra veterinária. Aí tá, chegou lá, ela examinou ele e descobriu que tinha uma lesão, meio que ele coçando com as patinhas dele o olho, ou alguém tocou, né, no olho dele, criou uma lesão e aí ficou machucadinho que acabou desencadeando uma úlcera no olho dele. Aí se não fosse tratado, seria caso de cirurgia. Então aí foi aquele baque, né, gente? Porque a gente não esperava que ele fosse ficar desse jeito. Aí ele foi medicado com comprimido. A gente foi tentando dar comprimido pra ele, porque o Spike não é um cachorrinho fácil. Ele não aceita tomar remédio, ser tratado. Ele é muito difícil. E aí foi eu e minha mãe dando remédio pra ele no patê, foi dando água e estimulando ele pra ver se ele, né, voltava na rotina dele normal. E aí minha mãe também ficou responsável por dar os medicamentos nas vistas, então minha mãe que passava o colírio que foi indicado pela veterinária e acordava durante a madrugada pra também botar, porque tem horário pra tomar, né, esse comprimido. E aí tá. Aí passou um dia com ele sendo tratado, se eu não me engano foi alguns dias, e minha mãe precisou voltar de novo pra uma revisão. E aí ela descobriu que ele tava coçando o olho de novo, o que não podia, porque se ele coçasse ia agravar a lesão. Então ele precisou usar um cone, que é mais conhecido como colar. E aí a gente colocou o colar nele. Na verdade a gente não, porque a gente ficou com medo, porque o Spike, como eu disse pra vocês, ele não é um cachorrinho fácil. Aí foi necessário muitas pessoas pra segurar ele, pra encaixar esse colar nele. Aí ele ficou com esse colar, né, durante o dia. Ele ficou bem enjoadinho, ficou bem sensível. Ele não tava querendo fazer as necessidades dele, não tava querendo se alimentar, não tava querendo beber água. E ficou isso por alguns dias. E aí a gente teve que ficar estimulando, aí pegando um pouquinho de água, pegando um pouquinho de comida, tentar dar pra ele e continuar com o tratamento dos remédios. E aí, bem, basicamente, o que aconteceu? O Spike, né, como eu disse pra vocês, ele não tá se adaptando muito bem com o celular. E ele tava muito tempo do lado de fora,
E aí eu fui e falei, poxa, ele deve estar querendo fazer cocô, xixi, sei lá, vou deixar. O que aconteceu? Ele tirou o colar. Não me pergunte como, mas de alguma forma ele tirou o colar. Aí a gente entrou em desespero pra colocar esse colar de novo, porque a gente sozinho não vai conseguir. Então a gente foi por volta de umas 9 horas da noite, pegamos o carro e fomos lá na veterinária e pedi pra ela colocar de novo. E graças a Deus a veterinária era um amor, ela conseguiu com a maior facilidade do mundo colocar esse colar nele de novo. E agora, nesse exato instante, né, nesse exato momento, né, eu já tô embolando o que eu tô falando, ele tá com o colar de novo, né, ele vai ficar até sexta para uma próxima revisão. E a gente torce muito para que não precise mais usar esse colar, porque ele não tá se adaptando muito bem, gente, tá sendo difícil. E ficar eu e minha mãe revezando pra dar água e ração ainda. E minha mãe botando os colírios nele. E acabou a parte, né, dos comprimidos, porque ele tava tomando comprimido. Mas a gente aguarda o retorno, né, bom dele, né, que ele melhore. E é por isso que ele tá com o cone nesse exato instante. Fiquei um tempinho sem falar e tocar nesse assunto, porque eu não sabia se eu deveria falar. Mas eu resolvi estar contando pra vocês, então eu vou mostrar ele pra vocês. Olha, gente, o Spike tá aqui, olha. Ele tá aqui, ele tá com esse colar, como eu falei pra vocês. E eu sei que vocês estão reparando nessas amarrinhas, é porque meu pai comprou errado o colar, entendeu? Era um tipo específico, só que a gente não sabia, a gente só soube durante uma consulta, que a gente levou o Spike. Aí precisa comprar um novo, mas até então ele tá com esse colarzinho aqui. Aí ele tá desse jeitinho, gente. Então torçam muito pela recuperação do Spike, viu? E é esse, gente, o vídeo de hoje. Eu sei que foi um vídeo um pouquinho tenso. Não costumo muito gravar vídeos desse gênero, mas eu queria notificar vocês sobre o que tá acontecendo. E espero muito que vocês desejem melhoras para o Spike e que ele se recupere logo logo, tá bom? Tchau, vou notificando vocês.